Bem com vocês? Esta é uma aula que eu preparei de revisão e também com a correção dos exercícios que eu havia pedido para que vocês fizessem lá na página 176 e 177, que corresponde aos advérbios e às locuções adverbiais. É importante, em primeiro momento, nós entendermos o que é um advérbio. Vejam só. O advérbio é a palavra utilizada para indicar informações sobre a ação verbal. Então, nós temos um acontecimento, uma ação, e o advérbio ele vem para caracterizar, dizer onde, quando, como, quando essa ação aconteceu. Vejam só. Maria correu. Então, Maria praticou a ação de correr. Então, turminha, aqui não há nenhuma outra informação adicional em relação a essa ação. Porém, se eu afirmo Maria correu alegremente, eu adicionei o modo em que a Maria correu. Vejam que a palavra alegremente refere-se ao modo com que a Maria correu. Então, olhem, como que ela correu? Alegremente é o nosso advérbio de modo. Se a frase fosse ainda Maria correu ontem alegremente, vejam que nós estamos adicionando informações que se referem ao verbo. Então, Maria correu ontem alegremente. Eu acabei de adicionar uma informação de quando que essa ação aconteceu. Então, quando eu tenho meu advérbio de tempo, foi ontem que ela correu. Vamos adicionando, então, informações à ação ocorrida. Nossa frase inicial é Maria correu. Então, olhem só, ontem Maria correu alegremente. Vejam, eu adicionei mais uma informação sobre o fato dela ter corrido. Uma informação afirmativa. Sim, ontem Maria correu alegremente. Então, nós adicionamos aqui um advérbio de afirmação. Percebam, meus amores, então, que vamos, inserindo informações específicas sobre o modo com que a ação verbal aconteceu. E para encerrarmos o nosso exemplo, olhem só. Sim, ontem Maria correu bastante alegremente. Então, nós temos uma informação afirmativa sobre o fato dela ter corrido, um advérbio de afirmação. Nós temos uma palavra que nos mostra quando que essa ação aconteceu, um advérbio de tempo. Nós temos também uma palavra que indica que tanto. Qual foi o tanto que a Maria correu? É o nosso advérbio de intensidade, bastante. E ela correu de que modo? Como que ela correu? Ela correu alegremente. É o nosso advérbio de modo. Turminha, a nossa dificuldade em relação ao advérbio, além de identificá-lo, é entender o que cada um representa. Então, retomemos. Os advérbios podem expressar diferentes sentidos, pode atribuir ali vários sentidos ao verbo. Olhem só, então é um sentido, é uma característica específica, uma circunstância ou várias circunstâncias para que a ação verbal aconteça. Quando nós temos os advérbios de afirmação, negação ou dúvida, o próprio nome já indica que eu irei afirmar, eu irei dar certeza, sim, realmente, certamente, ou eu vou negar, não, nunca, jamais. Ou eu deixo uma ideia de dúvida no ar, talvez eu viaje, provavelmente faremos provas. Acaso me sair bem, será? Então, esses aqui, o próprio nome já indica o que representa. Porém, os demais,
temos algumas palavrinhas que nos auxiliam na compreensão e no significado. O advérbio de lugar é aquela palavra que indica para nós onde que a ação aconteceu. Foi aqui, foi ali, foi acolá, foi atrás, foi em cima, foi embaixo, foi dentro, fora e assim sucessivamente. O advérbio de modo indica para mim como que a ação aconteceu. Como? Ele cantou bem? Ele cantou mal? Ele cantou assim? Ele andou depressa? Correu devagar? Percebam que essas palavrinhas indicam para nós como, a forma com que a ação verbal aconteceu, felizmente, suavemente e assim com as outras palavras. Em relação ao advérbio de tempo, eles estão nos dizendo, estão nos mostrando quando que a ação verbal aconteceu, ou acontecerá, ou está acontecendo. Se é hoje, se foi ontem, se será amanhã, se é agora, se é já, se foi cedo ou tarde. Todas essas palavrinhas mostram para nós quando que a ação verbal aconteceu. E por último, quando nos referimos a um advérbio de intensidade, estamos falando que tanto, né? Que tanto que eu gosto de matemática? Muito ou pouco? Bastante. Ou eu gosto de mais de português? Mais do que de matemática? Ou eu gosto menos de matemática do que de português? Percebam que nós vamos mostrando o tanto, né? Quase que a quantidade aqui. É o advérbio de intensidade. Importante, turminha, percebermos o seguinte. Quando nos referimos ao advérbio, estamos mencionando uma única palavra. Vejam que em toda essa tabela, nós temos palavras, uma sempre, né, seguida da outra, um box com várias. Nós não temos aqui duas palavras funcionando como advérbio. Aqui não. Sempre uma palavra. Quando nós nos deparamos com a locução adverbial, locução adverbial, eu já tenho duas palavras. A locução é exatamente isso, quando duas ou mais palavras têm a função de advérbio em uma frase. Então, essas duas palavras vão funcionar para nós trazendo informações sobre o modo, sobre a intensidade, sobre o lugar, sobre o tempo, afirmando, negando ou acrescentando ideia de dúvida na ação verbal. E agora, as frases que eu colocarei aqui são exatamente as frases do exercício da página 176 e 177, que vocês deveriam pregar os adesivos primeiro nos advérbios e depois na locução adverbial correspondente. Vejam só, a porta bateu de repente. Percebam que aqui é o modo com que a porta bateu. Porém, eu tenho duas palavras. Então, essa é uma locução adverbial. E o advérbio, repentinamente. Então, a locução adverbial de repente corresponde ao advérbio repentinamente. Vejam a outra frase. O rapaz saiu com pressa de casa. De que modo que ele saiu? Com pressa. Com pressa é a locução adverbial correspondente ao advérbio depressa. A outra frase que nós temos, turminha, é o seguinte. Meus amigos me explicaram com cuidado o que ocorreu. Com cuidado é uma locução adverbial, já que temos duas palavras, correspondente ao advérbio cuidadosamente, que é o modo com que os meus amigos me explicaram, né? Na frase seguinte, turminha, nós temos quer assistir de novo ao filme? De novo, olhem, duas palavras, então temos uma locução. E de novo é a locução adverbial correspondente ao advérbio novamente. Então, eu posso dizer a mesma coisa de duas formas, ou utilizando a locução adverbial ou o advérbio.
As crianças estudaram em silêncio. Em silêncio é o modo com que as crianças estudaram. Em silêncio é a locução adverbial correspondente ao advérbio silenciosamente. E olhem só, com certeza eles adorarão a viagem. Com certeza é a locução adverbial que corresponde ao advérbio certamente. Um advérbio de afirmação aqui, não é verdade? E para finalizarmos, olhem só, cheguei com atraso. Dizer que eu cheguei com atraso é uma locução adverbial de modo. Temos então uma locução adverbial que indica o modo, né, com que eu cheguei, e que poderia também ser substituído pelo advérbio de intensidade muito, né? Cheguei muito atrasado. Então eu colocaria uma informação aqui que indica a intensidade, né? De com que tanto que eu cheguei muito atrasado. Então, turminha, né? As locuções são duas ou mais palavras. Vejam, sempre duas aqui na nossa atividade, que correspondem, que são iguais, que têm o mesmo sentido que o advérbio. Espero que com essa aula tenha ficado bem mais fácil para todos entenderem. Em caso de dúvidas, a gente tira na nossa aula. Um beijo, fiquem com Deus e até mais, turminha!